Havendo quórum regimental, em nome de Deus, da Padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 9ª reunião extraordinária de exercício 2020. Solicito, parece que o Santo saiu, solicito o vereador André Leite, faça chamado, senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadora Suzane, os demais vereadores e o público que nos assiste aí nessa manhã de quinta-feira. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, só um momento que eu vou localizar a lista de chamadas. Presidente, parece que está faltando quórum aí, não? Mas já pode até o senhor ir pronunciando aí, eles vão entrando, né? Tem quantos lá? 9. Ah, o Marcelino apareceu aí. Vereador André Leite, presente. César Lara Diniz. Presente. Henri Santos. Oi. Melo. Presente. João Binga. Zé Cláudio. Marcelino. Presente. Luísa do Hospital. Márcio Ferreira. Presente. Neilo Cabral. Nilcinho. Paulo Bigodinho. Sandro Coelho. Presente. Deu um probleminha na transmissão aqui. Ticaca. Presente. Suzano Duarte. Presente. Wagner Guilherme. Presente. Vaguinho. Só isso, presidente. Presidente, estou ouvindo o senhor, Oi. não. Márcio Ferreira. Tá aí, Márcio? Vereador Márcio Ferreira. O vereador Márcio está aí, ó. Solicito ao vereador César Lara Diniz, relator da CPI 004/2019, contratação do consórcio Rover Viana Guimarães, que apresente o relatório final. O que acha disso? Acha. Nossa, aqui. Você vai transmitir no nosso... Seu áudio está fechado, César. Já resolvi aqui. Bom dia, né, presidente Ivo Melo. Bom dia, demais vereadores. A todos que nos assistem também, né, pelos canais aí de comunicação, seja o site da Câmara, o Facebook. Estamos aí, né, finalmente finalizando as 3 CPIs na data de hoje. Ontem foram protocolados relatórios finais e hoje serão apresentados aqui esses 3 relatórios e logo em sequência serão votados aí os projetos de resolução referentes, né, a esses relatórios. Antes de qualquer coisa, presidente, eu quero deixar registrado aqui para todos, aqui se preza uma CPI, né, para não ficar uma má interpretação, em especial muitas pessoas aí estão nos assistindo, talvez possam criar falsas expectativas, então a gente tem que deixar isso bem cravado, bem registrado. Aqui se preza uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, nada mais é do que o trabalho parlamentar, né, dos vereadores, no sentido de investigar alguma situação, fazendo ali ao final alguns apontamentos do que foi encontrado ou não, e o encaminhamento de todo esse material para alguns órgãos de controle,
como, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, a própria presidência da Câmara Municipal, né, para adoção de alguma medida, Controladoria do Município, Procuradoria do Município, talvez polícias, né, esse civil, federal, enfim. A CPI, deixar isso bem claro aqui, para a gente não ter más interpretações. A CPI não pune ninguém. A CPI não caça ninguém. A CPI apenas investiga, relata e faz o encaminhamento para outros órgãos de controle. Tá certo? Isso é importante da gente tá ressaltando. E coube a mim a relatoria da CPI sobre a contratação do consórcio Hauer. Essa CPI iniciou no final do ano passado, final de dezembro, e até em razão, né, dos recessos parlamentares, também da pandemia, houveram algumas prorrogações, mas terá data final, então, no dia de ontem. O que nós conseguimos apurar com tudo isso aí? Até uma ressalva aqui, né, antes. Compõe a CPI o vereador Wagner, a comissão da CPI, o vereador Wagner Guiné, enquanto presidente, o vereador José Marcelino foi o vice-presidente, eu, né, César Lara Diniz, estive como relator, e compuseram também a comissão, como membros, a vereadora Suzane Duarte e o vereador José Cláudio. Tá certo? Quais foram os procedimentos aí de tudo isso? Nós fizemos várias reuniões, solicitamos vários documentos ao município de Santa Luzia e a outros órgãos envolvidos aqui na questão, colhemos também depoimentos de várias testemunhas, para que, ao final, a gente fizesse a nossa conclusão, o nosso parecer final. E esse parecer final, a gente traz aqui nesse parecer final, a gente traz aqui alguns apontamentos. Eu vou fazer uma leitura resumida aqui desses apontamentos e fazendo aqui algumas considerações. Mas, antes de qualquer coisa, também deixar desenhado aqui, claro, para que todos entendam um pouquinho aí do contexto, né? Vários municípios da região do Vale do Aço fizeram ali, entre eles, um consórcio, chamado de Consórcio Intermunicipal Municípios do Vale do Aço, apelidado aí de SINVA. Para ser mais exato, 15 municípios compuseram esse consórcio. Para que isso? Para que, teoricamente, né, consigam realizar licitações aí de forma mais vantajosa. Então, a gente vai estar sempre mencionando aqui ao longo da explicação essa abreviatura, SINVA. SINVA nada mais é do que o Consórcio Intermunicipal de Municípios do Vale do Aço. 15 municípios do Vale do Aço reuniram-se e fizeram esse consórcio. E esse SINVA fez, né, dentre outras tantas licitações, fez uma licitação na qual sagrou-se aí vencedora a empresa Hauer, em conjunto com um escritório de advocacia chamado Viana Guimarães, que também se consorciaram. Então, juntou-se duas empresas, empresa Hauer e uma empresa de advocacia, e criou-se ali um consórcio. Então, só para a gente ter bem claro, nós temos dois consórcios. O consórcio do Vale do Aço, de vários municípios, e o consórcio de duas empresas, né, que sagrou-se aí campeão, né, vencedor na licitação. Essa licitação aconteceu lá no Vale do Aço. E o que isso tem a ver com Santa Luzia? Santa Luzia tão somente aderiu à ata dessa licitação. A gente chama aqui no popular, né, que Santa Luzia foi carona nessa história. O grande detalhe, já deixar também aqui uma parábolazinha, parece aquelas caronas mal pegas, né? A gente está na beirada da estrada ali, vai pegar uma carona e acaba que o motorista te leva para o outro canto. A verdadeira carona mal pega. Foi o que aconteceu aqui no município de Santa Luzia. Mas, enfim, passando então aqui para as ponderações e para os apontamentos, o apontamento número 1, que eu faço questão de ressaltar, foi a falta de colaboração do Poder Executivo Municipal
no envio dos documentos solicitados pela comissão parlamentar, dificultando sobremaneira os trabalhos dos vereadores e reforçando o corriqueiro menosprezo com a Casa Legislativa. Para vocês terem ideia, a nossa comissão encaminhou um ofício, né, ao prefeito municipal solicitando uma série de documentos e sobreveio a resposta de que não passaria um documento algum, porque poucos dias antes, o vereador Sandro Coelho, através de um requerimento, já tinha feito algumas perguntas sobre a empresa Hauer. Então, se a gente quisesse que procurasse o vereador Sandro, que ele tinha lá os documentos para apresentação. Então, para vocês terem ideia, né, do nível de colaboração aí do nosso prefeito, nosso executivo. No entanto, né, nós não somos quadrados, então a gente se vira nos 30. A gente sabe também que esse mesmo caso está sendo investigado pelo próprio Ministério Público. Então, fomos ao Ministério Público, pegamos ali cópia integral de todo o procedimento licitatório, encaminhamos vários ofícios para todos os municípios que participaram dessa licitação, sejam os 15 municípios do Vale do Aço, ou até mesmo os municípios caronas. Então, a gente, né, no popular, aí, se virou nos 30 e conseguimos reunir bastante documento, apesar da inoperância e falta de colaboração aí do Poder Executivo, que eu ressalto aqui como uma primeira irregularidade, porque isso não é só falta de respeito, não. Isso é ilegalidade ao ferir aí o princípio da transparência e, inclusive, as normas da própria CPI, né? A gente tem na legislação da CPI que a apresentação de documentos ela é obrigatória. Se a gente quiser, e quisesse à época, a gente poderia, inclusive, fazer movimentações judiciais para ter esses documentos em mãos. O outro ponto, nessa mesma linha de raciocínio, que a gente já chama aqui de ponto 2, foi a falta de colaboração do secretário de Obras, Bruno Márcio Moreira Almeida, que não compareceu à audiência para ser ouvido e sequer deu alguma satisfação de sua ausência, não tratando a CPI com a devida seriedade. A gente sabe, né, na Rádio Peão, que ele andou adoentado uns dias aí atrás, mas fato é que não se dignou sequer em mandar um ofício para a gente, falando que não iria comparecer por conta, né, de uma possível doença. Então, fica o ponto 2 registrado, também passível de um acompanhamento mais acirrado aí da controladoria ou de qualquer outro órgão, porque não é só um desrespeito, é uma ilegalidade. O secretário, no âmbito da CPI, ele foi convocado para prestar depoimento e não compareceu. A gente já lista aí como irregularidade número 2. Partindo aqui para o terceiro ponto, e voltando um pouquinho na linha de raciocínio, a gente vai fazer uma certa divisão aqui. Eu disse que o SINVA, né, o consórcio lá dos municípios do Vale do Aço, o SINVA fez a licitação originária e Santa Luzia apenas aderiu a essa licitação. Então, a gente vai fazer aqui alguns apontamentos na licitação originária, né, que a gente chama de órgão gestor, o nome técnico é esse, órgão gestor. A gente vai estar apontando aqui algumas irregularidades lá no órgão gestor e vamos apontar também outras irregularidades advindas aqui do município de Santa Luzia, quando aderiu essa ata, quando se fez aí o papel de carona. Lá no órgão gestor, a gente vem destacando aqui algumas inobservâncias de previsões do próprio edital que fizeram e previsões também legais. Dentre elas, em relação aqui ao objeto. No objeto que fizeram da licitação, a gente identifica que houve uma dificuldade em identificar o que era licitado. A abrangência da descrição do objeto, né, serviço de apoio e análise técnica, estruturação e elaboração de projetos de gestão pública, demonstrou a dificuldade em determinar de forma objetiva o que estava sendo licitado, constando uma gama enorme, praticamente infinita, de opções. Então, para a gente, né, trazer isso aqui de forma mais clara, o objeto da licitação que transcorreu lá no SINVA, ele é tão amplo que ele serve para reformar uma ponte, ele serve para tampar um buraco na rua,
ele serve para falar de escola, ele serve para saneamento básico, serve para o meio ambiente. Pensa em qualquer coisa de gestão, está previsto lá nesse objeto. Um objeto assim que pega de tudo, do número 1 ao infinito. Qualquer coisa que você pensar em fazer no município, você pode se recorrer a esse objeto lá do Cinva. E essa amplitude desse objeto, essa abrangência infinita do objeto, ela traz, né, obviamente, aí, dificuldades em identificar o que realmente está sendo licitado, trazendo uma insegurança jurídica aí sem precedentes. A possibilidade de desvirtuação do objeto, com o objeto sendo extremamente abrangente, facilita o encaixe de qualquer serviço, desvirtuando o instituto utilizado. Então, como eu disse agora há pouco, qualquer coisa que quiser, pode tacar lá nessa licitação. A gente tem que fazer não sei o quê. Vamos usar a licitação do Cinva, que lá cabe tudo. Não, um verdadeiro samba do crioulo doido lá o objeto. Outro ponto ainda lá em relação a essas preliminares da licitação do Cinva. Em relação à participação, foi constatado que o edital impôs requisitos contrários à Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações, ao restringir a participação apenas de consórcios, desrespeitando a competitividade e princípios que regem a administração pública. Lá no edital, lá do Cinva, disse que só poderiam participar da licitação empresas consorciadas. Então, restringiu, né, a participação do maior número de empresas possíveis. Isso faz com que dificulte, né, a maior participação, a maior concorrência, e até mesmo a questão de preço vai ter uma influência nisso aí. Não se pode restringir participação na licitação. Só pode participar quem é consorciado. Então, quem, né, tiver uma empresa que não consorciar com outras, isso gera custo, não vai poder participar da licitação. Então, a gente está restringindo isso aí, o que é também bem recriminável, em especial pelo Tribunal de Contas. Outra situação em relação ao próprio credenciamento. No momento de credenciamento dos participantes, no pregão presencial, os requisitos de documentação, autenticação e ausência de reconhecimento de firma da empresa não vencedora não foram observados, sugerindo atenção apenas ao consórcio que seria o vencedor. Olha que interessante. Restringiram, né, como eu disse agora há pouco, restringiram o número de participantes da licitação. Restringiram tanto que participaram apenas 2 consórcios. E analisaram, né, estranhamente, documentação de apenas um. Analisaram a documentação apenas do consórcio Hauer. Por que eu afirmo isso? Porque a documentação do outro consórcio que participou, a gente constatou que algumas irregularidades. Isso sequer foi apontado no processo licitatório. Então, a gente percebe que, né, de certa forma, a gente sugere, vamos colocar essa palavra aqui, para a gente ter um certo cuidado jurídico aqui nas falas. A gente sugere que nem estava interessado em olhar a documentação da outra empresa. Focaram ali só na empresa, no consórcio Hauer. Outra situação também, lá nessas preliminares do Cinva, é em relação à comprovação da capacidade técnica do licitante vencedor. Olha para você ver que situação grave. O consórcio vencedor precisava apresentar comprovação de capacidade técnica das empresas que o compõem, né, que seria a empresa Hauer Concessões e o escritório de advocacia na Viana Guimarães. A capacidade técnica da empresa Hauer foi atestada por municípios que já realizaram sua contratação. No entanto, a capacidade técnica do escritório Viana Guimarães foi atestada absurdamente pela empresa Hauer, ou seja, pela sua própria sócia. Fazendo um gancho nisso aí. Toda empresa, né, pelas regras lá, teriam que apresentar uma capacidade técnica. A empresa Hauer, ok, fez certinho, pegou, né, declarações de outros municípios que já tinham prestado serviço e apresentou, comprovou ali sua capacidade técnica. No entanto, o escritório Viana Guimarães não constam aqui nos documentos que a gente teve acesso nenhuma capacidade técnica de outros municípios
quem atestou a capacidade técnica do escritório Viana Guimarães foi a própria Hauer. Resumindo, é um sócio atestando a capacidade técnica do outro. Olha o nível, né, da questão. Então, quem atestou a capacidade técnica do escritório Viana Guimarães foi a própria empresa Hauer. Um sócio atestando o outro. Você já viu um sócio falar mal do outro? Só se estiver brigado, né, e quiser romper a sociedade. Então, obviamente que a gente constatou também essa irregularidade. Em relação ao desrespeito aos quantitativos previamente definidos. Os municípios que compõem o SINVA e os municípios caronas não poderiam ultrapassar a contratação de 60 mil horas de trabalho, mas tal número foi extrapolado, em desrespeito à previsão editalícia, bem como em desacordo com o decreto estadual sobre o tema. O SINVA fez a licitação de contratação de 60 mil horas de trabalho. E aí não pode extrapolar esse montante. Os caronas, né, que são os municípios de Santa Luzia, no caso, Angra dos Reis também foi carona, o estado, salvo engano, do Amazonas foi carona. Somando, né, a utilização dessas horas todas, a gente não pode ultrapassar o que é determinado ali no edital e também no decreto estadual. E aconteceu o quê? Foi extrapolado. Então, a gente tem ali uma outra irregularidade grave, que é essa questão do carona extrapolar a quantidade de horas contratadas. Inobservância da escolha da modalidade licitatória. Esse tema, inclusive, foi discutido ontem, em uma reunião que a gente teve aqui com o escritório do Arthur Guerra, o vereador André, presidente da outra CPI, presidente da CPI da Paropeba, inclusive fez alguns questionamentos ao doutor Arthur aqui ontem, e eu tenho certeza que isso ficou bem claro. Os serviços constantes do objeto da licitação são serviços técnicos e especializados, não padronizáveis e fungíveis, como consultoria, engenharia e arquitetura. Trata-se de serviços complexos e que devem ser individualizados caso a caso, ou seja, não são considerados serviços comuns. Não sendo serviços comuns, padronizáveis ou fungíveis, a modalidade de licitação que deveria ter sido empregada para o caso seria a concorrência, mas empregou-se erroneamente a modalidade de pregão. Essa escolha sugere um caráter menos técnico e extremamente simplório ao caso, ao passo que na concorrência os procedimentos são mais detalhados, individualizados e criteriosos para se obter uma melhor prestação de serviços. Em suma, toda licitação, né, ela tem vários caminhos que ela pode seguir, várias modalidades. Dentre elas, tem a modalidade do pregão, tem a modalidade da concorrência, e, no caso em tela, não se respeitou a modalidade que deveria ter sido seguida, que seria a modalidade da concorrência. Optou-se por fazer modalidade pregão. Modalidade pregão, né, o André pode confirmar isso para a gente aí, e ontem isso foi bem debatido lá na outra CPI da Paropeba, que vocês vão ver na apresentação do relatório, que é a mesma coisa. Na modalidade pregão, a gente só pode fazer ali contratação de serviços, né, ou aquisição de bens comuns. Por exemplo, vamos comprar cadeiras. Vamos comprar 1000 cadeiras. Podemos fazer por pregão, porque não importa o tipo de cadeira. Você vai comprar cadeira ali, pronto, acabou. Vamos comprar, né, arquivos. Você vai fazer pelo pregão. Vamos comprar lápis, borracha, pregão. Agora, quando são serviços de caráter individualizados, como, por exemplo, os serviços prestados, né, pelo consórcio Hauer aqui no nosso município, a gente tem que utilizar outra modalidade de licitação, que é a modalidade de concorrência. Não são considerados serviços comuns, né? O estudo, a viabilidade, os procedimentos empregados no saneamento básico, né, de uma cidade é diferente de outra. A gente não pode falar que isso é geral para todo lado. Até mesmo fazendo um gancho que lá na Paropeba, que é da outra CPI, né, que eu estava discutindo isso com o André ontem, para se fazer planejamentos, né, de arquitetura, planejamentos de engenharia,
de serviço, né, de tapa-buraco, de consertar uma obra, talvez lá no Kennedy, é diferente de uma obra lá do Fremisa, porque o solo é diferente, a largura ali é diferente, as regiões ali, né, clima diferente, enfim, cada caso é um caso que precisa de um projeto específico. Casos que têm que ser individualizados não podem ser tratados no pregão. Esse é o resumo da história. Casos comuns, como eu disse agora há pouco, vamos comprar 200 canetas azul. Aí não tem problema. Aí você pode fazer no pregão. Então, essa é a outra situação que a gente tratou aqui como inobservância da escolha da modalidade licitatória. Isso tudo, gente, volto a frisar aqui, isso aconteceu lá no Simba, lá no Vale do Aço. Tá certo? No final, vou explicar onde Santa Luzia entra nessa história aqui. Em sequência, inobservância do município de Santa Luzia, né, que é o Carona, quanto ao processo licitatório de origem, que é o que eu estou querendo dizer aqui agora. Ao aderir à ata de registro de preços, o município aderente, né, no caso Carona, no caso Santa Luzia, necessita verificar a regularidade dos atos praticados pelo município gestor. A análise técnica realizada pela Procuradoria do município, que inclusive não teve concordância da Procuradora-Geral à época, a doutora Liliane, não assinou essa documentação, até uma curiosidade nisso aí, ela se recusou a assinar isso na época. Isso foi assinado apenas por um assessor jurídico, foi superficial e não enfrentou, né, os detalhes aí do caso concreto. A falta de constatação de irregularidades básicas de um processo licitatório do SINVA sugere descuido da administração municipal, passível de apuração e responsabilização. É a famosa carona mal pega que eu disse no início da fala aqui. Lá no SINVA é que teve essa licitação com esses vícios. Ok, Santa Luzia não tem nada a ver com essa história lá de terem feito a licitação errada. Mas, quando ela adere a essa ata, quando Santa Luzia passa a ser carona disso, aí sim, aí ela passa a ter, né, culpa no cartório. Porque para ela aderir uma ata, para ela entrar nesse processo de licitação que aconteceu lá no SINVA, teria por obrigação de conferir se lá estava tudo certinho. É o que eu disse agora há pouco aqui da carona mal pega, né? Você não vai chegar e entrar em qualquer carro para pegar carona. Você vai saber se o cara tem, né, se o motorista ele sabe dirigir, que tipo de carro está pegando carona. Não é só pular dentro do carro e vamos embora, não. Não é assim que a banda toca, né? Tem que saber se está tudo certinho para você poder pegar a carona ali de forma consciente, de forma segura. E aí, né, em sequência, a gente consegue apontar alguns problemas mais voltados para o próprio município de Santa Luzia e também de grande gravidade, que é a reprodução integral do termo de referência do órgão gestor pelo carona, sem individualização do serviço. Ao solicitar a adesão à ata do SINVA, Santa Luzia reproduziu integralmente, isso inclusive foi confirmado pelo secretário Tomás aqui em depoimento, Santa Luzia reproduziu integralmente o termo de referência do processo licitatório, sem especificar de forma individualizada qual era o serviço necessário no município. Em linhas gerais, os serviços prestados foram modelagem de concessão de iluminação pública, elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e modelagem de concessão de mobiliário urbano. Esses serviços específicos não constaram do termo de referência de Santa Luzia, vindo a ser descritos apenas após a contratação do consórcio Hauer. Então, primeiro você contrata, depois você especifica o serviço, foi o que aconteceu. A ordem cronológica adequada é a demonstração da necessidade, especificação do serviço a ser contratado, criando, então, um termo de referência. No caso, a Entela inverteu-se essa ordem, especificando o serviço apenas após a assinatura do contrato, ficando claro e inafastável o direcionamento da contratação. Então, muito simples, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos levantar qual a necessidade. A necessidade é X, né? Nós vamos precisar do serviço X.
Depois que levantou aquela necessidade, aquele serviço, é que você vai montar ali o seu termo de referência para iniciar os procedimentos de licitação. Mas, no caso aqui, aconteceu justamente o contrário. Vieram já com o termo de referência pronto e adequaram o serviço daqui ao termo de referência já pronto. Essa ordem cronológica invertida, volto a dizer que com essa ordem cronológica invertida, fica claro e inafastável o direcionamento pela contratação. Eu entendo que esse é um dos pontos mais graves aqui do nosso relatório. Outra questão. Não comprovação concreta e satisfatória da vantagem da adesão. A justificativa de um município que pretende aderir a uma ata de registro de preços de outro município deve ser específica, demonstrando a necessidade da adesão e comprovando que a adesão é mais vantajosa do que a realização de licitação própria. A comprovação deve ser encaminhada juntamente com o pedido de adesão ao município gestor, contendo ampla pesquisa de mercado e não apenas reprodução de tabelas de honorários e planilhas de outras licitações, como aconteceu no caso concreto. Pela documentação, né, que nós recebemos, a gente não constatou ali que houve essa comprovação concreta e satisfatória da vantagem da adesão. É aquela situação que eu disse lá no início, né? Talvez, se o gestor aqui do nosso município tivesse a boa vontade de nos encaminhar, né, todos os documentos que nós solicitamos lá atrás, poderíamos ter concluído algumas coisas aqui de forma diferente. Mas com o que nós temos em mãos, o que eu posso afirmar categoricamente para vocês aqui, que não constam nos autos comprovação dessa vantajosidade. Falta de autorização do órgão gestor para adesão do município de Santa Luzia. É outra situação que envolve aqui a falta de documentos, né, que vieram aqui em nossas mãos. O órgão gestor de uma licitação deve autorizar todos os municípios que quiserem aderir à sua ata. No caso concreto, não consta nos documentos encaminhados para essa comissão que o SINVA autorizou a adesão do município de Santa Luzia à sua ata de registro de preço, apesar de terem sido localizadas todas as autorizações de adesões para todos os outros municípios. Então, vamos lá. O SINVA, Consórcio Intermunicipal dos Municípios do Vale do Aço, que é o gestor da licitação. O SINVA, ele tem que autorizar a adesão de todos os municípios que quiserem vir aqui de carona. Estranhamente, nós identificamos aqui nos documentos essa autorização para outros tantos municípios. Né? Volto a dizer que Angra dos Reis, eu sei que é um deles, está me fugindo a memória aqui outros, mas todos os outros caronas, nós temos documento expresso de autorização dessa adesão à ata. E, estranhamente, não localizamos o documento de autorização do município de Santa Luzia para se aderir a essa ata. Outro item. Inobservância à fiscalização da execução do contrato. É um popular, falando um popular aqui muito simples, todo contrato tem que ser fiscalizado. E o próprio título aqui já diz, né? Inobservância à fiscalização da execução do contrato. Todo contrato assinado pela administração pública deve ter sua execução rigorosamente fiscalizada e acompanhada pelos gestores. No caso em análise, tem-se que foram contratadas 10.700 horas de trabalho e nenhum documento ou testemunha ouvida pela comissão demonstrou a real utilização das horas trabalhadas, sugerindo, né, volto a destacar a palavra aí, sugerindo dúvidas se realmente foram empregadas, até porque o consórcio trabalhou concomitantemente em outras cidades, inclusive distantes, através da mesma ata, além das empresas consorciadas continuarem a prestar serviços individualizados. Então, vamos lá. O município de Santa Luzia aderiu à ata e fez a contratação de 10.700 horas de trabalho. O que a gente vem levantando aqui é que não conseguimos apurar, não conseguimos aqui a comprovação
de que realmente foram utilizadas essas 10.700 horas. A1, porque é hora que não acaba mais. A2, porque concomitantemente, esse mesmo consórcio Hauer estava prestando serviço em Santa Luzia, em outras N cidades, inclusive distantes, com o mesmo grupo, né? Então, a menos que alguns funcionários da empresa ali fossem né, clonados para participar de várias cidades ao mesmo tempo, a gente fica com essa sugestão aí de ser bem complicado atender a todos, né? Enfim, mais uma vez, a gente não tem aqui a comprovação da fiscalização da execução dessas horas contratadas, 10.700 horas contratadas. No entanto, vejam só o próximo item aqui. Pagamento integral sem a conclusão de todos os serviços do plano de trabalho. No plano de trabalho referente à modelagem de concessão de iluminação pública, constam, dentre outros serviços, o apoio e acompanhamento ao processo licitatório até a assinatura do contrato com a empresa vencedora para a prestação do serviço. Observou-se nos documentos encaminhados à comissão e também nos depoimentos das testemunhas, eu lembro que eu fiz essa pergunta de forma muito veemente ao representante da empresa Hauer que aqui esteve e também a alguns representantes do Poder Executivo. Então, observou-se nos documentos encaminhados e nos depoimentos das testemunhas o integral pagamento das horas contratadas para essa modelagem, abrangendo também o serviço de apoio ao processo licitatório lá naquela modelagem de concessão de iluminação pública. No entanto, tenho certeza que todos vocês vão relembrar, é de conhecimento notório dessa Casa Legislativa que nós não tivemos a aprovação do projeto de lei autorizando a contratação de qualquer empresa para atender essa modelagem, ou seja, o procedimento licitatório sequer foi iniciado. Estamos falando aqui da iluminação pública, PPP da iluminação pública. Qual foi o desfecho da PPP da iluminação pública? Não teve desfecho, o projeto não foi aprovado, então não teve contratação de empresa para prestar o serviço aqui de modernização da iluminação pública, correto? Não teve esse serviço. Se não teve esse serviço, não teve esse desfecho, não teve licitação para se contratar essa empresa da iluminação pública. E se não teve esse serviço de licitação para contratar a empresa de iluminação pública, o porquê do pagamento integral pelo serviço de apoio ao procedimento de licitação, apoio à assinatura do contrato. Não teve nem licitação nem contrato, apoiaram o quê? Enfim, receberam. Contratação de licitação milionária no momento de calamidade financeira. Esse é um outro ponto que a gente traz aqui no nosso relatório. Como é de conhecimento de todos, em 13 de novembro de 2018, foi decretado o estado de calamidade financeira no município de Santa Luzia. Decreto esse que trouxe várias condutas autoimpostas pela administração municipal. Apenas 4 dias após a decretação de calamidade financeira, a administração solicitou adesão para a contratação de um serviço milionário, sem comprovação de justificativa e sem demonstração de urgência e necessidade, contrariando, assim, o decreto da própria administração e o interesse público. Aqui é muito fácil. Nós tivemos um decreto de calamidade financeira, ok? Então, nós vamos, através desse decreto, concluir que as coisas vão ser feitas apenas em caráter, né, de urgência, aquelas coisas mais essenciais. E apenas 4 dias depois desse decreto de calamidade financeira, o executivo vem e faz uma contratação milionária para serviços que, a meu ver, não seriam tão urgentes assim, como, por exemplo, a questão da modelagem aí do mobiliário urbano. Mobiliário urbano, para quem não sabe, é a instalação pela cidade aí, né, de alguns relógios eletrônicos, uns pontos de ônibus bonitinhos, né, umas lixeiras coloridinhas, uma situação nesse sentido.
eu não vejo isso como serviço essencial, serviço esse, inclusive, caro, para ser contratada através dessa licitação no período de calamidade financeira. Partindo aqui para outro ponto. Pagamento do consórcio através da contribuição da iluminação pública. Então, assunto tão trabalhado por nós aqui. A gente sabe, né, que todo tributo tem seu próprio fato gerador e sua própria destinação. A contribuição de iluminação pública preza-se a custear os gastos com manutenção da iluminação pública. Mas, no caso investigado, foi utilizado para o pagamento do contrato firmado com o consórcio Hauer. Ontem você me ligou de tarde, querendo relatar. Ô, Henri Santos, desliga seu áudio aí, por favor. Vereador Henri Santos, liga seu áudio aí. Os documentos analisados e a prova testemunhal confirmaram esse procedimento, afastando até mesmo a possibilidade de ter sido utilizado percentual de desvinculação legalmente permitido. Além do governo municipal utilizar-se indevidamente da CIP para o pagamento do contrato direcionado à modelagem de iluminação pública, ao se comparar as datas dos pagamentos e a execução dos serviços, surgiram dúvidas quanto à utilização deste tributo também para o pagamento dos serviços de modelagem mobiliário urbano e apoio à elaboração do plano de saneamento básico. Resumo disso aqui. Ao que se foi constatado, o Poder Executivo utilizou-se da contribuição de iluminação pública para o pagamento desse contrato. Inclusive, a contribuição em si. Nós não estamos falando aqui daqueles 30% que podem ser desvinculados, não. Essa situação foi, inclusive, confirmada pelo próprio secretário de administração aqui, de que não foi através da desvinculação, foi o tributo em si. E a gente analisando aqui a data dos pagamentos e execução do serviço, estranhamente, nós tínhamos a execução de 3 serviços sendo prestados de forma concomitante, né, que é a iluminação pública, o saneamento básico e o mobiliário urbano, e tínhamos até então, naquelas datas, o pagamento advindo apenas da contribuição de iluminação pública. Não sei qual foi o critério de pagamento aí escolhido pelo Executivo. Fato é que, pela documentação que a gente tem, a gente constatou aí o pagamento pela contribuição de iluminação pública, podendo abranger situações extra-iluminação pública. Tá certo? A gente tem isso aqui como sugestão que tem acontecido. E aí, o que acontece? Né? Já finalizando aqui a nossa apresentação. Tudo isso é passível de gerar responsabilidades. Todos os itens descritos, né, que a gente disse agora há pouco, podem gerar responsabilidades aí aos gestores. Gestores, tanto lá do Simva, quanto também aqui do nosso município de Santa Luzia. E em razão disso, a gente conclui aqui o nosso relatório, fazendo o encaminhamento de toda a documentação, diga-se de passagem, uma vasta documentação, para alguns órgãos de controle externo, como eu disse no início da fala aqui, o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, também para a Polícia Federal, também para o próprio Poder Executivo, né, através de sua controladoria, para que tome as medidas necessárias. Estamos também deixando uma cópia integral com o presidente de nossa casa, o vereador Ivo Melo, para que se entender também pela adequação de algum outro encaminhamento, ficar à vontade nesse sentido. Então, de forma mais resumida, seria essa apresentação aqui, as conclusões do nosso relatório. Isso gerou o nosso projeto de resolução, que vai ser colocado em votação agora há pouco. E, de qualquer forma, né, caso tenha sido confuso em algumas situações, estou aqui à disposição para esclarecer. Lembrando que é uma situação extremamente técnica, pode trazer, de fato, dúvidas, né, nas interpretações, porque é uma CPI um pouco diferente,
É uma CPI muito técnica. Eu estou vendo o doutor Arthur participando conosco aí, doutor. Prazer em participar. Eu estava dizendo agora há pouco, e não sei se você ouviu, justamente aquela questão da modalidade de licitação, né, o pregão e concorrência. Ontem o senhor debateu bem esse assunto aí na CPI da Paropeba, e a gente tem a mesma situação aqui na CPI da Hauer. Então, só se o senhor, inclusive, quiser complementar a fala nesse sentido aqui, sobre a questão, né, de serviço de arquitetura, serviço de engenharia, que não podem ser feitos por pregão. São as palavras que eu tenho aí, presidente, que estou à disposição. Ok. Parabéns, vereador César. Parabéns à comissão aí, né? Da CPI aí. Belo trabalho, muito bem explicado, viu, vereador César? Presidente, só um minuto, por favor, que eu cometi um pecado crasso aqui. Eu deixei de deixar aqui os meus parabéns e agradecimentos a toda a equipe de trabalho, em especial aqui todos os meus assessores, mesmo aqueles, né, que talvez não estivessem diretamente aqui envolvidos, mas todos colaboraram de forma veemente, assim como, né, os vereadores que compuseram a comissão e sua assessoria. Em especial, quero destacar aqui os trabalhos da minha assessora Laura, que acompanhou mais de perto aqui cada item aqui investigado. Então, finalizando aqui, parabéns a toda a comissão aí, né, pelo belo trabalho, né? E como se diz você, né? Nós fizemos a nossa parte, que vocês fizeram a parte, que o Legislativo, né, fizemos a nossa parte. Agora, então, vou passar para outros, né, para que seja investigado. Então, coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução 009/2020, que aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a contratação do consórcio Hauer Viana Guimarães, através da adesão à ata do registro de preço 03/2018, oriunda do consórcio intermunicipal multifinalitário do Vale do Aço, SINVA, de autoria dos vereadores Wagner, Marcelino, César Lara Diniz, Suzano Duarte e vereador Zé Cláudio. Solicito o vereador Santo Coelho faça chamada dos vereadores para manifestar seus votos favoráveis ou contrários. André Leite. Favorável. André Leite. César Lara Diniz. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Santos. Pois não, só um minuto, vereador Santos. Pois não, vereador de Caca. Sou presidente, demais vereadores, doutor Arthur Guerra, bom dia a todos. Ouvindo atentamente aí o novo vereador César, relator da comissão, quero parabenizar Vossa Excelência, juntamente com o presidente, vereador Wagner, o vice-presidente José Marcelino, os outros componentes, a Suzane e o Zé Cláudio. Gostaria só de ressaltar que Vossa Excelência, enquanto relator, Vossa Excelência foi muito sábio e já disse, independente do resultado favorável ou não com relação à votação na Casa Legislativa, Vossa Excelência vai encaminhar para os poderes competentes para analisar. Então, eu pediria a Vossa Excelência, enquanto relator, se houvesse a possibilidade, até para que a gente pudesse ter, Vossa Excelência tem uma explicação muito boa, que outros vereadores também que não estão participando, que a gente tivesse esse teor, César, desse relatório, e que essa votação fosse encaminhada na terça-feira, que aí daria tempo de quinta, o vereador daria tempo de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e na terça colocava para votar essa situação. Até para, como se diz, até para dar mais transparência à Casa Legislativa, que a comissão de Vossa Excelência e do presidente Wagner estão dando essa abertura para que todos os vereadores tenham ciência desse relatório e que possam proferir o seu voto na terça-feira com maior tranquilidade. E que não haja nenhum aspecto de nenhum vereador questionar posteriormente que não houve tempo hábil para que se pudesse expor o seu voto. Então, eu pediria a Vossa Excelência essa possibilidade. Vereador,
quem manda na pauta aqui, vamos dizer assim, né, é o presidente Ivo. Então, tenho certeza que ele que é a pessoa responsável por qualquer questionamento nesse sentido. De minha parte, eu posso adiantar que o relatório foi protocolado ontem, que era a data limite, e, salvo engano, a Fernanda, da assessoria jurídica de nossa casa, escaneou e encaminhou no e-mail de cada um de vocês. Mas o dono da pauta aí é o presidente Ivo. Você encaminhou tudo? Eu só gostaria de deixar registrado também aqui que eu, enquanto vereador, só recebi a resolução, tá? Não recebi o relatório, não. Não tive esse recebimento do relatório nos e-mails. O senhor recebeu sim, vereador Ticar. Todos os outros vereadores receberam, né? Aí eu vou te mandar aí o print aí agora, mas eu não vejo dificuldade de a gente votar na terça-feira não, vereador Ticar. Entendeu? Nós vamos fazer isso aí, então vamos só fazer a apresentação hoje dos relatórios aqui e votaremos na terça-feira. Acho que não vai prejudicar em nada não, né, vereador César? De minha parte, não tem problema algum, sempre priorizei aqui a questão da transparência. Só lembrando o seguinte, né, o que eu disse no início, a CPI, ela não pune ninguém, ela não caça ninguém, ela só mostra aquilo que foi apurado, na visão em especial aí da comissão e do relator. Obviamente, né, qualquer um dos vereadores aí podem ter alguma opinião diferente de algum dos tópicos, ou de todos os tópicos, ou do relatório inteiro, ou de parte do relatório. Isso é normal, faz parte do mundo democrático. E não vai impedir, né, como o próprio Ticaco ressaltou, não vai impedir o envio de minha parte de toda a documentação, de toda a minha conclusão para os órgãos de controle. Então, quer voto em positivo, quer voto em negativo, isso será encaminhado aos órgãos de controle, de forma que de certa forma, até, vamos dizer assim, indiferente, né, a votação. Mas cada um pode ter o tempo necessário para analisar, dar o seu voto como quiser, e o dono da pauta é o senhor, presidente, o senhor que manda. Eu não vou interferir nisso, não, e jamais eu, vereador, que sempre gosto de pedir vista das coisas aqui, jamais vou forçar qualquer votação aqui de forma abrupta. Então, conforme aí o pedido do vereador Ticarque, então, né, vou deixar então a votação para frisar, né, que essa casa sempre foi uma casa democrática e transparente, né, igual o vereador César acabou de falar. Então, vamos fazer a votação dos mesmos na terça-feira. Então, solicito o vereador Márcio Ferreira, relator da CPI 002/2019, contratação da construtora Hidragás Paraupeba Limitada, que apresente o relatório final. Vereador Márcio, você está sem áudio. Ok? Está me ouvindo? Nós gostaríamos dessa oportunidade de cumprimentar todos os vereadores, ao senhor presidente aí, pensador da Casa Legislativa, também o doutor Arthur Guerra aí, que nos deu um grande auxílio aí no levantamento dos relatórios pertinentes à forma de contratação da construtora Hidragás Paraupeba Limitada pelo município de Santa Luzia de uma forma aderente. Gostaria de dizer, inicialmente, senhor presidente, e agradecer a todos aí por essa oportunidade. Os vereadores de Santa Luzia, de um modo geral, receberam inúmeras denúncias sobre a forma de contratação da construtora Hidragás Paraupeba Limitada por meio de adesão à ata de registro de preço do SIMBA,
consórcio intermunicipal multifiliatório do Vale do Aço, realizado sem observância de comprovação técnica. Em adendo, alega-se que o objeto está em ata de registro de preços, qual seja, prestação de serviços sem manutenção em rios, córregos, lagoas e vias públicas em diversos locadores pavimentados e não pavimentados, para atender aos municípios consorciados ao SINVA. É vedado na modalidade pregão, né, o de registro de preço nos moldes... É vedado na modalidade pregão de registro de preços nos moldes do artigo 1º da Lei 10.520/02. Então, diante da gravidade das alegações, houveram por bem, né, através desta casa, instaurar uma CPI para apurar a veracidade dos fatos. Desta forma, cumpre-nos destacar que a instalação da presente comissão parlamentar de inquérito ocorreu sumariamente em razão das denúncias contra a forma e a modalidade licitatória ora empregada, sistema de registro de preços adotado pelo consórcio sob o argumento de que os serviços de engenharia são de alta complexidade e não padronizados. Dessa forma, estaria contrariando o artigo 1º da Lei 10.520/2002. Feita essa observação, cumpre dizer que a licitação por força de dispositivos constitucionais, com base no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, e infraconstitucionais, artigo 2º da Lei 8666/93, é regra para a administração pública que deve escolher seus fornecedores ou prestação de serviço mediante prévio processo seletivo, assegurando condições de igualdade para as pessoas que do certame queiram participar. Para tanto, para adquirir produtos ou contratar algum tipo de serviço, a administração pública deve instaurar um processo licitatório. Cumpre destacar que o artigo 22 da Lei 8666/93 estabelece diversas modalidades de licitação. Posteriormente, foi editada a Lei 10.520/02, que institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Carta Magna, a modalidade de licitação denominada pregão. Este, na sua forma presencial, foi a modalidade, ora aqui discutida, foi a modalidade escolhida pela Prefeitura de Santa Luzia para realizar a contratação com a construtora Dragagem Paropeba Limitada, valendo-se da ata de registro de preço, nos termos do disposto no artigo 15, inciso 2º da Lei 8666/93, regulamentado pelo Decreto Federal 7892/2013, que regula o sistema de registro de preço. Cumpre esclarecer que o pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances para classificação e habilitação do licitante, com a proposta de menor preço, conforme o artigo 1º da referida lei. Vejamos. Artigo 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por esta lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns para os fins e efeitos deste artigo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Assim, nota-se que não há óbice na Lei 10.520/2002, para contratação de serviço de engenharia, desde que, nesses serviços, esteja compreendido o critério comum. Nesse sentido, a súmula 257/2010, do Tribunal de Contas, da União, veio uniformizar o entendimento no seguinte sentido: o uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei 10.520/2002, e súmula do TCU, número 257/2010. Consequentemente, a utilização do pregão depende exclusivamente das características intrínsecas do objeto a ser contratado ou do serviço a ser executado, e não do alto grau de capacidade técnica dos profissionais necessários à execução, desde que o objeto seja perfeitamente definido de acordo com os padrões de mercado e possa, teoricamente, ser realizado sem diferenças técnicas de execução entre eventuais empresas concorrentes.
Analisando o contrato realizado pela Prefeitura de Santa Luzia com a consultoria de drenagem Paropeba, bem como os depoimentos a seguir expostos, nota-se que se trata de um contrato para serviço de alta complexidade e não padronizado, é o que está em discussão. Dessa forma, não se poderia compreender na modalidade pregão, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, a presente obra de engenharia não padronizada de alta complexidade pela modalidade eleita. Do sistema de registro de preço. Quanto ao uso do sistema de registro de preço, trata-se de um conjunto de procedimentos destinado à coleta e registro formal de preço, em que os interessados em prestar o serviço ou fornecer bens concordam expressamente em manter, por um determinado período, os preços registrados pelo órgão gerenciador na expectativa de contratações futuras. Para esse sistema, a licitação se destina apenas à seleção dos menores preços ofertados e, ao final, inclui-se a assinatura de um documento denominado Ata de Registro de Preço, uma espécie de termo de compromisso em que as partes firmam na expectativa de contratação futuras. Aqui é importante ressaltar que a administração pública não é obrigada a contratar quaisquer dos itens registrados, apesar de constar no bojo geral. Então, ela não é obrigada a contratar tudo aquilo que está elencado. Ante o exposto, verifica-se que o sistema de registro de preço é um procedimento que viabiliza diversas contratações, esporádicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo licitatório para cada aquisição ou serviço, reduzindo, assim, os processos de licitação, otimizando tempo e investimento de recursos públicos. Desse modo, nota-se que o sistema de registro de preço é recomendado para aquisições de bens e contratações de serviços cujas características indicam a necessidade de contratações frequentes e é compatível com a licitação na modalidade pregão e concorrência. Segundo o TCU, são peculiaridades do sistema de registro de preços. Contudo, embora se reconheça a possibilidade eventual de adoção em tese dessas modalidades, nas modalidades pregão e concorrência, observa as peculiaridades do objeto sobre exame nessa CPI, detectando, afinal, a inviabilidade consequente para o pregão executado. Aqui eu vou saltar algumas coisas que estão relacionadas à documentação e, ao final, relacionar aqui os fatos, e Vossas Excelências terão a oportunidade de observar o nosso relatório, que já está aí, que já está à mercê de Vossas Excelências aí no sistema, para que possa também acompanhar com maior ou com minudência esses detalhes. Então, de acordo com as conclusões ora elencadas, percebe-se que, através do nosso relatório, que o que está se discutindo aqui foi um procedimento realizado pelo Simbas, como já foi falado aí pelo companheiro César, a respeito desse procedimento que foi elencado e o município de Santa Luzia pegou uma carona no procedimento e trouxe essa modalidade para que isso pudesse fazer jus aqui na cidade de Santa Luzia. O que se percebe nesse caso, e nós aqui não estamos aqui discutindo uma outra coisa a mais, a não ser a forma pelo qual foi elaborado, a forma de concorrência, a forma de licitação que foi elaborada. E o que nós estamos discutindo é exatamente o que diz a nova legislação, que determina que a forma de pregão ela não serviria para a realização de obras de um grau de complexidade maior, um grau de complexidade maior. E é por causa disso que houve essas discussões, onde foram feitas algumas denúncias à Câmara de Vereadores e pelas quais tomaram a forma de poder fazer essa investigação através da CPI. Haja vista que os preços propriamente ditos e o que está sendo pagos
não foram aqui discutidos, propriamente ditos. E a gente percebe em alguns levantamentos, ora feitos, que os preços, ora realizados através dessa aderência, o município não exacerbou, propriamente dito, nem seus valores, aproveitando dessa situação. O que estamos discutindo aqui, afinal, é a forma como foi licitado, se houve um erro formal ou o que foi, de maneira tal que erraram ao escolher a forma de pregão. Contudo, como já foi dito aí anteriormente, a forma de pregão aí para essa finalidade, para fazer determinados tipos de serviços especializados, não poderia ser. E com base nessa situação, nós chegamos a um resultado e recomendações e encaminhamentos finais, considerando aí o conjunto probatório que instruiu o presente relatório, recomendou-se o seguinte, que essa remessa também, da mesma forma como foi falado aí anteriormente pelos nossos colegas, o nosso colega César, que seja encaminhado remessa do presente relatório ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, oficiante junto à Comarca de Santa Luzia, para adoção das medidas que julgar pertinente, para apuração da responsabilidade civil criminal dos infratores. Remessa do presente relatório ao Executivo Municipal para conhecimento e providência sanadora sobre a força da autora. E remessa do presente relatório e documentos ao Tribunal de Contas deste Estado em cumprimento das disposições regimentais. Remessa do presente relatório ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para adoção das medidas legais cabíveis destinadas a apurar a regularidade das atas de registro de preço viabilizada pelo Consórcio Intermunicipal Multifilatório do Vale do Aço, SIMBA. Gostaria só de salientar que nós não temos competência pura e simplesmente para adentrar o que foi feito lá pelos SIMBAs, lá na comarca pertinente. Nós não temos esse poder para adentrar ao que o SIMBAs fez. O certo é que foi considerado de um modo que exorbitou a finalidade do procedimento e ferindo assim o artigo 1º da Lei 10.520/2002 e trazendo, então, para o município, entre aspas, assim nós podemos dizer, algumas inviabilidades nas quais levou e fez com que o município aderisse a um processo, invitando com que outras empresas pudessem participar do mesmo certame em ocasiões posteriores, para que pudesse também, de uma outra forma, quando houvesse uma construção de maior complexidade, poder estar participando aqui de outras empresas. Gostaria de salientar, nós não estamos aqui discutindo preço e não estamos discutindo aqui se o município pagou mais caro ou mais barato. O certo é que aquilo que foi levantado pelo município foi a forma como ele aderiu a um sistema que, ao nosso sentir, ao sentir do escritório que nos deu o apoio, em dizer que a forma de pregão não é capaz de dar uma sustentabilidade técnica para que o município pudesse fazer uma obra de um grau de expertise maior. Contudo, esse é o meu relatório e encaminho aí para a apreciação de Vossas Excelências também, para que possa ser observado e manifestado os seus votos em relação a esse processo de resolução. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Muito obrigado, vereador Márcio. Muito obrigado ao belo trabalho feito aí pela CPI, né? Aí também, que são os vereadores André Leite, César Lara, João Minga, Nilcinho e Márcio Ferreira. E também eu, agradecer o advogado Arthur Guerra aí também, que ajudou a finalizar essa CPI aí. Solicito ao vereador Henri Santos, relator ad hoc da CPI 0319, UPA São Benedito, que apresente o relatório final.
Senhor presidente, bom dia a todos. Bom Gostaria dia. de estar passando para o doutor Arthur, que ele pode estar dando uma explicação mais resumida do relatório. Será que pode estar acontecendo isso, senhor presidente? Claro, meu amigo, com certeza. Então, passo a palavra ao advogado Arthur Guerra. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente desta egrégia Câmara de Vereadores de Santa Luzia. Excelente, na pessoa de quem cumprimento todos os demais parlamentares aqui presentes. Muito bem. Tive a oportunidade, então, de acompanhar, de certa forma, essa douta comissão parlamentar de inquérito que teve por objeto a análise e verificação de alegadas circunstâncias e eventuais irregularidades constantes dos atendimentos dispensados na UPA São Benedito, aqui em Santa Luzia. O que motivou efetivamente essa instauração da CPI foi a ocorrência de 3 circunstâncias, quais sejam as mortes de Antônio Martins, um menor, José Antônio Martins, em 3 de fevereiro de 2019, bem como a do menor Cauã Henrique da Silva, em 2 de maio de 2019. Além disso, a forma de contratação e verificação de frequência que ocasionou na descoberta de um falso médico atuando no dia 8 de junho de 2019. E, por conseguinte ainda, denúncias de reiterada falta de medicamentos nessa unidade de saúde. Na atuação da CPI, né, acabou-se por, na busca dessa ideia de uma investigação, ou na busca dessa ideia de, usando dos seus poderes e prerrogativas inerentes às autoridades judiciais conferidos pela própria Constituição, foi possível o recolhimento de documentação pertinente a esses episódios aqui para a finalidade de um objeto específico, que é justamente a atenção dispensada aos munícipes dentro desse estabelecimento de saúde. Sendo assim, diversos documentos e medidas de oitiva de testemunhas, de depoimentos de investigados, inclusive, foram tomados, e a CPI, dentro do seu prazo, modo de funcionamento e com todas as formalidades observadas, chegou às seguintes conclusões a respeito dos 3 objetos. Vamos lá. No que diga respeito à falta de medicamentos, embora exista, sim, a queixa de diversos munícipes em torno dessa alegada falta de medicamentos, é interessante observar que aqueles que frequentam a UPA em si utilizam-se do serviço da sua farmácia interna. Bom, como que é a sistemática dessa ocorrência? Na realidade, o sujeito que precisa lá dentro de um determinado medicamento, esse medicamento é prescrito pelo médico e solicitado pelo próprio médico aos funcionários da UPA. Se eventualmente acontece de faltar um determinado remédio, esse médico pode chegar e fazer a substituição com a própria farmacêutica, né? E aí o paciente em si ele não vai notar a falta do remédio. Então, digamos lá que pediu um genérico A, e esse genérico A, para dor de cabeça, hoje está faltando. Mas, na realidade, o médico pode chegar e então, diz assim, então me dê o medicamento B. E esse medicamento B vai atender efetivamente aquele cidadão que ali precisa do atendimento. Bom, talvez as notícias de falta de medicamentos não digam respeito efetivamente, isso não pode ser constatado pela CPI, não digam respeito efetivamente à farmácia interna da UPA, mas talvez a outro posto de saúde que se encontra localizado fora desse sistema, fora dessa operacionalização, e daí porque diversos cidadãos reclamam dessa falta de medicamento. Foram recolhidos nesse relatório que possui atualmente, que se concluiu, né, com 150 páginas, foram colhidos diversos depoimentos também em torno do segundo fato, que foi a atuação de um falso médico dentro da UPA no dia pré-determinado aqui. Esse falso médico, simplesmente, segundo relatos unânimes, ele chegou pela portaria da UPA, trajando um jaleco feito numa confecção próxima à sua casa, com o nome também escrito nesse jaleco, bordado dentro desse jaleco,
e com um carimbo de médico também forjado próximo à sua casa, num armarinho próximo à sua casa. Pois bem, trajado assim, esse médico entrou pela portaria principal da UPA e acabou fazendo atendimento de 3 pacientes, até que ele foi desvelado na medida em que cometeu aí uma impropriedade no receituário de um desses pacientes. Ele receitou um medicamento que não existe ou cuja dispensação não é adequada, que seria o paracetamol intravenoso. Isso causa uma estranheza para qualquer médico ou enfermeiro que estava no local, e de fato foi assim. Uma enfermeira comunicou a um outro médico, o Dr. Jonathan, e esse Dr. Jonathan, abordando o sujeito, o falso médico Gabriel Valentim, ele acabou confessando que tinha escolhido um número aleatório de CRM para fazer um carimbo, tinha mandado confeccionar o seu jaleco e efetivamente já estava atendendo pacientes. Quais as motivações desse seu atendimento, desse seu procedimento, ele não deixou explanar, disse que simplesmente fez porque quis. O vereador, então relator, né, agora relator, o vereador Henry, insistiu em saber quais as motivações da sua atuação e ele simplesmente se recusou a revelá-las. O vereador Paulo Bigodinho também questionou sobre se ele saberia que estava colocando a vida de pessoas em risco, e ele disse que sim, sem qualquer constrangimento perante os integrantes da CPI e os funcionários dessa douta casa. E, no final de contas, percebeu-se uma falta de gerência e gestão no credenciamento dos médicos e na atuação dos recursos humanos próprios dessa utilização de médicos na UPA São Benedito. Observe que tudo isso partiu de um ardil proporcionado pelo próprio falso médico, né? O próprio Gabriel Valentim, senhor Gabriel Valentim, que, através de telefonema para o setor competente da prefeitura e da UPA, ele acabou até mesmo simulando a voz de uma mulher para se passar por Sara, que seria responsável pela requisição desses médicos aí, pelas substituições, e dirigiu-se à servidora Ana Paula, que é responsável pelo credenciamento à época, Ana Paula Silva e Silva, responsável pelo credenciamento à época na prefeitura de Santa Luzia, e por isso mesmo ele acabou conseguindo algumas informações de substituição de uma médica chamada doutora Milene. A doutora Milene não poderia ir e precariamente os médicos combinavam as substituições através de um grupo de WhatsApp, saber que haveria essa vaga, ele foi chamado para ir à UPA, né, se dispôs a ir à UPA, e lá chegando, não lhe foi exigido qualquer tipo de documentação, seja até mesmo o documento de identidade. Ele simplesmente chegou com o jaleco e um carimbo facilmente feito de uma maneira mambembe às portas de sua casa. Então, o que aconteceu, na realidade aqui, que ficou constatado depois de um hercúleo trabalho proporcionado pelos funcionários dessa douta casa e pelos vereadores membros da comissão, foi que algumas responsabilidades na gestão, gerenciamento e operacionalização e fiscalização dos serviços aos cidadãos, aos munícipes na UPA São Benedito, merecem ser revisitados exatamente para que o serviço de saúde de qualidade continue sendo prestado, ou seja, pela primeira vez proporcionado aos indivíduos que se valem desse serviço de saúde. O engodo desvelado aí, quanto ao senhor Jonathan e a senhora Ana Paula depois, é interessante fazer essa passagem aqui, porque o falso médico disse que não tinha intenção de ajudar pessoas, que ele receitou medicamentos e que estava ciente de colocar em risco a vida dos pacientes. Por assim proceder, contou com a falta de fiscalização, falhas administrativas na gestão de substituição de médicos plantonistas. Mas outros elementos foram sendo descobertos aqui na medida em que foram feitas investigações, que foram colhidos depoimentos e recolhidos documentos também desse episódio. É interessante narrar que esse procedimento já está sendo investigado também pela Polícia Civil, mas não sobre os mesmos aspectos aqui trazidos pela CPI, pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Das condutas supramencionadas, a CPI chega à conclusão indiciária, ou seja, aponta como necessidade de apuração dos fatos de maneira mais precisa pelo órgão competente. Segundo a Constituição, o Ministério Público é destinatário final de um relatório de CPI. A CPI, que tem poderes próprios de investigação das autoridades judiciárias,
vai investigar um objeto determinado sobre fato, objeto certo sobre fato determinado, devendo as suas conclusões serem encaminhadas ao Ministério Público para apuração das infrações e responsabilidades civis e criminais dos infratores. E aí a CPI, tendo que apontar alguns infratores aqui, não só por este episódio, mas pela ideia do funcionamento da CPI como geral, aponta as seguintes pessoas: o senhor Gabriel Valentim Flores Cabral, pelo cometimento de crime de usurpação de função pública, exercício irregular da medicina, falsificação de documento público e estelionato. É possível ainda o eventual enquadramento em tentativa de homicídio culposa na medida em que receitou medicamentos sem qualquer conhecimento das consequências sobre os pacientes. Quanto aos, então, servidores supra-indigitados, né, calha salientar que são deveres dos servidores públicos, dentre outros, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observar as normas legais e regulamentares, levar ao conhecimento da autoridade superior as regularidades de que tiver ciência, em razão do seu cargo, né, e manter conduta compatível com a moralidade pública, e não obstante as dificuldades que encontre no exercício da sua função. Então, se o servidor público não tem os equipamentos necessários, se ele efetivamente não encontra proteção dos seus superiores para adoção de medidas e etc., ele ainda assim é responsável pelos seus atos, e essas condições todas que eu estou falando aqui como prejudiciais à plena consecução do seu serviço podem ser levadas em consideração pelo órgão julgador na hora de eventual aplicação de uma sanção. Logo, a gente percebe algumas transgressões aqui, ainda que involuntárias, sem dolo, né, de alguns dos servidores apontados durante os depoimentos e pelo relato trazido, inclusive, documental. Ressalto aqui que, em momento nenhum, foi detectado dolo, ou seja, não houve a vontade livre e consciente de agirem mal, mas acabaram agindo e, muitas vezes, por assim agirem, né, isso acaba trazendo consequências também. Né? Infelizmente, no direito, né, o desconhecimento da lei não exime de seu cumprimento. O primeiro, então, aqui, além do senhor senhor Gabriel Valentim Flores Cabral, cidadão comum, que já se encontra apontado, temos como servidores o senhor Paulo Sérgio de Souza, então gerente da UPA São Benedito, em que pese a aparente ausência de dolo, tem-se por indiciado por violação dos deveres funcionais de gestão do órgão, da legalidade de seus deveres funcionais. Ademais, é possível a verificação de omissão por não ter adotado as medidas de fiscalização pertinentes à documentação, credenciamento de servidores e demais próprios da função que desempenhava à frente da UPA São Benedito. Isso porque o senhor Paulo que foi apontado como uma pessoa que recebeu o falso médico e encaminhou ao consultório ou aos funcionários responsáveis por isso. Ademais, dentro da UPA, o que ficou relatado foi que não existe nenhuma fiscalização sobre identificação dos médicos e que, mais do que isso, os médicos simplesmente comprovam a sua frequência mediante assinatura de ponto britânico. Essa assinatura de ponto britânico, o que é? É apenas a colocação de uma folha em que tem a data, a hora de entrada, a hora de saída, padronizada, e isso, por exemplo, na Justiça do Trabalho não encontra nenhuma validade, né? Cabe o ônus ao empregador comprovar as horas extras ou até mesmo a ausência ou frequência do empregado. É uma folha forjada, né, feita, não estou dizendo falsificada, mas feita, em que simplesmente o funcionário pode chegar no final do mês e assinar todos os dias de uma vez, com horário pontual de 7 às 19 ou de 7 às 17, tanto faz. Né? Essa é a única forma de controle da presença e constante frequência dos médicos relatada aqui pelos depoentes. Os demais funcionários, né, ao que ficou constatado, eles passam pela biometria, mas os médicos não. Então, vai chegar até uma medida de conclusão no final a respeito disso. Ainda sobre o senhor Paulo Sérgio de Souza, né, aponta-se ainda a omissão também por, mesmo já ciente da condição de suspeito do falso médico, depois de constatada a situação, né, que o Dr. Jonathan verificou e chamou atenção e apontou o sujeito, o então gerente simplesmente acompanhou cordialmente até a saída da UPA São Benedito, ignorando tanto a gravidade dos fatos, quanto a periclitação da saúde e vida dos pacientes atendidos, sem sequer chamar a polícia antes dessa atitude de acompanhamento. O próximo aqui é o senhor Wagner Luiz Fonseca Tavares, então diretor executivo da UPA.
E, não obstante também a aparente ausência de dolo, tem-se por indiciado por violação dos deveres funcionais de direção da UPA, da legalidade de seus deveres funcionais de diretor, inclusive na intermediação com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia para a composição do quadro de médicos, verificação de presença e ausência de notícias de que tenham sido adotadas medidas punitivas aos responsáveis pelo fatídico episódio do falso médico. Além disso, é possível a verificação de omissão por não ter adotado medidas sobre seus servidores e demais próprios das funções que desempenhavam na UPA. Tão grave, então, quanto a conduta do gerente, da responsável pelo credenciamento, é a conduta deste diretor, que definitivamente não mostrou proatividade na sua missão primordial de dirigir. Quanto à servidora Ana Paula Silva e Silva, à época responsável pelo credenciamento e direcionamento de substituições de médicos, também é inafastável o reconhecimento dela, dada a posição que ocupava e as funções que desempenhava. Ela não poderia ter agido com a negligência de inexigir quaisquer documentos comprobatórios da formalização de indicação de médicos substitutos, né? Pelo que ficou claro aqui, bastavam telefonemas, acordos, conversas e etc., inclusão no grupo dizendo ser médico, né, que a pessoa conseguiria ser contratada. Atualmente nós temos uma empresa contratada para esse credenciamento, mas ainda assim, dentre das sugestões aqui, né, de lege ferenda, se coloca essa situação que trouxe um dano muito grave. A sua conduta deve ser avaliada também, e porém, à luz da malícia perpetrada pelo falso médico, né, que foi extremamente ardiloso, né, na sua conduta, inclusive falseando, buscando informações, falsificando sua voz, bem como também a conduta da senhora Ana Paula Silva e Silva também deve ser analisada à luz da precariedade flagrante em mecanismos de controle da Prefeitura Municipal de Santa Luzia quanto a esse credenciamento. Em conclusão, verificou-se que há elementos suficientes para afirmar que a gestão dos procedimentos da UPA São Benedito merecem ser revisitados diante da fragilidade dos processos e procedimentos internos de contratação de servidores, acesso aos médicos e ao público em geral para atendimento de pacientes, falta de fiscalização de pontos e frequência, ausência de mecanismos de formalização e substituição de plantonistas, ingresso nas dependências da UPA, tudo isso ofendendo preceitos legais nos termos do relatório, em especial pelo fato de ofender a legalidade e a moralidade administrativa. Enfim, como resultados e recomendações e encaminhamentos finais, alguns pontos aqui, e não obstante as medidas que serão adiantadas, né, serão colocadas, o encaminhamento ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Primeiro, remessa do presente relatório ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, oficiante junto à Comarca de Santa Luzia para adoção das medidas que julgar pertinentes. Segundo, remessa do presente relatório ao Executivo Municipal para conhecimento e providências corretoras, né, corretivas, sob a força da sua autotutela. Terceiro, recomendação ao Conselho Nacional de Saúde, com fulcro no artigo 250, inciso 3 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que a Comissão Permanente de Assistência Farmacêutica atue de forma regular e proativa na análise das portarias e na formação de propostas de melhorias para programas de assistência farmacêutica, discutindo os instrumentos de controle e transparência. Quarto, instauração de processo administrativo disciplinar, se esse ainda não foi efetivado, em face dos servidores apontados e ainda no exercício de seus cargos, para fim de aplicação de eventuais sanções disciplinares. Quinto, imediata adoção de sistema de controle de frequência, pontos, acesso e permanência de todo e qualquer servidor nas dependências da UPA São Benedito, bem como instalações similares de serviços de saúde do município de Santa Luzia, porque se isso acontece na UPA São Benedito, pode também colocar em risco os pacientes e os munícipes em geral, protegidos, tutelados pela representatividade de vossas excelências vereadores do município. Sexto, implementação do sistema de normas de conformidade e conduta na melhor operacionalização e fiscalização do pessoal que presta serviço junto às unidades de saúde. Sétimo, adoção, e penúltimo, adoção de mecanismos que permita a verificação de documentação e observância de requisitos mais exigentes para credenciamento de médicos junto ao município de Santa Luzia, melhorando assim, como intuito de todos os vereadores de Santa Luzia, a qualidade de atendimento dos seus representados. E, por fim, a adoção da figura do ombudsman, a fim de que a população encontre canais de reclamação sobre eventual falta de medicamentos junto ao sistema de saúde do município de Santa Luzia. Com essas conclusões, dou por assistido o relatório
dessa douta comissão parlamentar de inquérito, só pedindo vênia ao presidente para agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado dessas duas comissões parlamentares de inquérito e destacando o trabalho sempre forte, sempre firme, sempre corajoso dos vereadores e dos servidores da casa que tanto auxiliaram na missão perpetrada pelos parlamentares. Muito obrigado, vereador, e muito obrigado, presidente Paulo Bigodinho e presidente Ivo Melo. Ok. Questão de ordem, presidente. Ok. Muito obrigado aí, advogado Arthur Guerra. Parabenizar aí a comissão aí também, vereador Henri Santos, Paulo Bigodinho, Suzano Duarte, Nery Cabral e Luiz do Hospital. Pois não, vereador Henri? Pois não. Parabenizar o doutor Arthur Guerra por estar com a gente nessa peleja, nessa luta, nessa busca por informações que chegou até nosso gabinete através dos munícipes, e falar também para a população que a gente não vai parar por aqui, não. Eu já cheguei a comentar com a doutora Júlia de que a gente vai estar se aprofundando mais em alguns temas aqui que, mediante as oitivas, a gente acha que vale a pena a gente aprofundar mais, que a gente vai estar correndo atrás ainda, a gente vai estar fiscalizando com mais afinco, e vamos estar tudo encaminhando juntamente com o relatório da CPI, vamos estar encaminhando mais documentação ao Ministério Público para que venha tomar as devidas providências e sanar todas essas demandas que foram apontadas na CPI. Mais uma vez, parabenizar o doutor Arthur, doutor Júlia, parabenizar o vereador Paulo Bigodinho, Luísa, Suzane, que caminhou com a gente esse tempo todo na CPI da saúde. Ok, então... Então, eu agradeço ao público que nos assistiu aí, né? Os servidores dessa casa. Em nome de Deus, da Padroeira de Santa Luzia, declaro... Pois não, Ticaca? Você está sem áudio, vereador Ticaca. Está ouvindo, senhor presidente? Agora sim. Só gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela sugestão desse vereador. A intenção desse vereador é simplesmente para respaldar a Casa Legislativa e, principalmente, as 3 comissões que fizeram um brilhante trabalho para que nenhum parlamentar, posteriormente, venha questionar que não houve tempo hábil para ler o relatório e expor o seu voto. Então, quero agradecer aqui a Vossa Excelência pelo pedido desse humilde vereador. Ok. Então, em nome de Deus e da Padroeira... Presidente. Pois não, vereador Wagner. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu acho que é bom dia ainda, né? É bom dia ainda, não é isso? Bom dia. Eu quero agradecer pela oportunidade aqui e parabenizar a todos os vereadores que fizeram parte das 3 CPI e dar uma nota de repúdio aqui, senhor presidente, com questão a nossa visita que vai ser amanhã, né, que era para a gente pegar uma documentação lá na prefeitura, ficou do vereador Vaguinho pegar, depois passou para o vereador Bigodinho, na qual eu queria ir com eles para pegar uma autorização de descarte ou uma licença ambiental para estar jogando, que até do Ecoponto está jogando lá, no Barril do Amaral. E, segundo o vereador Bigodinho, eles vão poder atender ele lá só na sexta-feira, após a gente estar indo lá. Quer dizer, um vereador tem acesso livre a estar indo na Secretaria de Meio Ambiente, de qualquer secretaria da Prefeitura, para pegar uma documentação, para a gente estar levando, para já estar sabendo o que a gente está indo fazer a visita. Você entendeu? Ontem eu tentei entrar em contato com o vereador Bigodinho, ele não atendeu o telefone. Hoje eu tentei novamente, ele só mandou um recado aqui no meu gabinete, falando com as meninas que só vai poder atender a gente na sexta-feira, após a visita. É só isso, senhor presidente, a minha reclamação. Questão de ordem, presidente Ivo. Pois não. É só para parabenizar e dar meu bom dia a todos os pares aí, do vereador, doutor Arthur Guerra, que está conosco nessa luta aí. Eu fiz aqui meus cálculos, o Ticaca preocupado aí, observância aí dos depoimentos dos relatores aí do César, dos demais aí, e com muita perfeição, viu? Parabenizar vocês e da comissão. E para pegar a autorização, a cópia da autorização, né?
Foi pedido para tomar cópia da autorização. Tá, ô, Wagner, deixa só rodar, Wagner. É somente para agradecer mesmo e cumprimentar os senhores pais aí. Meu bom dia para todos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Vaguinho. É só para, dentro do que o nobre vereador Wagner falou aí, ele entrou em contato comigo para que fôssemos a Secretaria de Meio Ambiente para requerer a cópia da autorização, né? Senhor presidente, por uma questão de ética, o vereador Paulo Bigodinho é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, né? Mas como o nobre vereador Wagner aí mesmo afirmou, qualquer vereador pode ir lá e buscar esse documento, inclusive ele mesmo, né? É só para a gente deixar claro aí, porque até foi uma questão de ética mesmo. Eu entrei em contato com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é o vereador Paulo Bigodinho, informei ele a solicitação do nobre vereador Wagner, né? Até para a gente não, né, questão de não passar o carro na frente dos bois. É só para exemplificar essa situação aí. Uma parte aí. Concordo com você, para não passar os carros nas frente dos bois mesmo, que deixou a pessoa adequada para isso, que não é o meio ambiente. Vaguinho, você não acabou de falar agora que você não quis passar na frente, tanto que eu também não quis passar na frente. E ficou combinado da gente ir após a reunião, entendeu, Vaguinho? Não, isso. Aí eu entrei em contato após a reunião de ontem. Com o presidente da comissão, o vereador Paulo Bigodinho. Exatamente. Assim, inclusive, informei ele a sua solicitação, tá, Wagner? Eu sei disso, e eu te agradeço por isso. Eu combinei com ele, a gente ia ontem. Sim. Após a reunião da gente ir. Aí ele já não atendeu o telefone mais, entendeu? Entendi. E depois, ele mandou aqui no meu gabinete falando que eles vão poder dar essa documentação só na sexta-feira após a visita. Entendeu? O trem foi na terça-feira. É difícil, né? Tá difícil, não tá? Só isso. Obrigado, Vaguinho. Por nada. Questão de ordem, presidente, dentro do assunto. Pois não, vereador Zé Cláudio. É só para reforçar os membros aí da comissão e da nossa visita amanhã, ela continua de pé, Wagner. Nós fazemos a visita e depois a gente vê esse documento. Vamos lá fazer a visita conforme combinado ou nós iremos cancelar? Eu acredito que não precisamos cancelar a visita, né? O que você acha? Vamos fazer a visita às 10 horas, 9, né? 9 horas conforme combinado? Vereador Zé Cláudio, é tudo confirmado. Vamos lá fazer a fiscalização, sim. Inclusive, maravilha, a gente podia marcar de sair da Câmara aí por volta de 8h30, a gente sair em bloco, todo mundo junto. O Márcio Ferreira fez até essa solicitação. Eu vou estar na metade do caminho esperando vocês, que é onde que eu moro. Tá bom? Tá bom. E aí a gente vai juntos. Tá, só era só para o senhor presidente. Vai aproveitar, já que eu fiz aí o uso da palavra, para parabenizar aí, né, os relatores, todos os membros da comissão, principalmente aí o vereador da nossa comissão, o relator César. Que bom, doutor, a presença do senhor aí, né, junto à CPI para reforçar tudo que foi aí apurado e que Deus abençoe a nossa tarde, porque a nossa manhã já está se findando. Fiquem todos com Deus. Ok, então, em nome de Deus, da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião. Bom dia a todos os vereadores aí, né? Vamos com Deus aí.